Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Garimpeiros inexperientes, quando encontram pirita, pensam estar diante de ouro. Por isso, a pirita é chamada ouro dos tolos. Entretanto, a pirita não é um mineral sem aplicação. O ácido sulfúrico, ácido muito utilizado nos laboratórios de química, pode ser obtido a partir da pirita por meio do processo. Então, pessoal, nós vimos aqui, nós temos três reações. Então, se trata de reações consecutivas. Então, eu tenho a pirita, que é o disulfeto de ferro, formo o óxido de ferro mais o meu óxido sulfuroso, ou seja, dióxido de enxofre. E meu dióxido de enxofre, eu oxido ele e transformo ele em trióxido de enxofre ou óxido sulfúrico. E na presença de água, eu formo o meu ácido sulfúrico. Assinale a opção que indica a massa de ácido sulfúrico a partir de 60 kg de pirita, ou seja, disulfeto de ferro, com 100% de pureza. Então, ótimo, a gente não precisa calcular a pureza da pirita, porque ela já é 100%. Então, tudo que eu conseguir achar da pirita é o que eu vou reagir. Então, é tudo essa massa que eu descobri vai ser referente à pirita. Então, não tem que fazer cálculo de pureza. Por meio do processo equacionado acima, admitindo rendimento de 80%. Então, meu rendimento de reação a gente vai fazer lá no final. Tá legal? Então, vamos lá. Aí tá as alternativas e as massas molares de cada uma. Antes de qualquer coisa, pessoal, vou até colocar em vermelho aqui, ó. Nós vamos ter que analisar o quê? Como nós estamos tratando de reações consecutivas, nós vamos ter que balancear todas elas para ir cortando. Então, assim, ó, eu tenho uma reação, a primeira reação e a segunda reação. Tá vendo que o meu dióxido de enxofre está como produto na primeira reação e na segunda reação ele está como reagente? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer o balanceamento. Olha lá, eu não tenho 8 de dióxido de enxofre. Aqui eu tenho 2 de dióxido de enxofre. Para ficar a mesma coisa, eu não vou ter que multiplicar toda essa equação por 4. 2 vezes 4, eu vou ter 8. Consequentemente, quanto que eu vou ter aqui do meu trióxido de enxofre? Eu vou ter 8 também. Então, para ter, tá vendo que aqui eu só tenho 1, não tenho nenhum número, então significa que eu tenho o número 1. Aqui eu vou multiplicar por 8 também. Então, pessoal, eu vou reescrevê-la, todas essas equações aqui, para a gente tentar entender. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho, ó, vou escrever aqui em cima, 4 mols de disulfeto de ferro, ou seja, da minha pirita. Tenho 11 mols de gás oxigênio, se transforma em 2 mols de óxido de ferro, que é outro minério que a gente utiliza para fazer outra coisa, mas não nos interessa nesse exercício, mais 8 de, deixa eu apagar aqui que ficou meio ruim, 8 mols de dióxido de enxofre. Eu já vou reescrever multiplicado. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 mols de SO2 mais 4 mols de gás oxigênio para oxidar, transformando em 8 mols de trióxido de enxofre. Também vou reescrever a minha fórmula lá, a terceira equação lá, já multiplicando. Então, 8 mols de trióxido de enxofre mais 8 mols de água, eu estou multiplicando cada um, tá, pessoal? Vai me formar 8 mols de ácido sulfúrico. Se nós começarmos a cortar aqui, pessoal, vai dar o quê, ó? Eu tenho 8 mols de SO2, desculpa, com 8 mols de SO2, tanto de reagente quanto de produto. Então eu corto. 8 mols de SO3, corto com 8 mols de SO3. Aqui. O que eu tenho? Agora eu somo. Apesar de que a gente não precisa nem fazer essa soma. Então eu tenho, ó, 4 mols de pirita mais quantos mols
de gás oxigênio eu tenho nos reagentes? Eu tenho 11 mais 4, então eu vou ter 15 mols de gás oxigênio, mais 8 mols de água, eu formo 2 mols de óxido de ferro, mais 8 mols de ácido sulfúrico. Pois muito bem, nós temos isso daqui. Pessoal, mas o que nos interessa somente? Não é só a pirita e o ácido sulfúrico, o resto não me interessa mais. Então, para nós continuarmos os cálculos aqui, eu vou pegar aqui, ó, 4 mols de pirita produzem 8 mols de ácido sulfúrico. Tá certo, pessoal? Referente a todo esse passo a passo que eu estou explicando aqui. A gente já podia fazer até direto, né? Tem aqui, ó, 4 mols de pirita fornecem até 8 mols. Mas vamos reescrever a fórmula total. A equação, desculpa. Pessoal, a gente vai fazer o que aqui agora? Primeiro, precisamos calcular a massa molar de cada um. Então, nós temos aqui, ó. Vamos calcular da pirita. FeS2. Ferro. Eu tenho um átomo de ferro, cada um pesa 56 gramas. Então, eu tenho um total de 56 gramas. Enxofre. Eu tenho 2 átomos, cada um pesa 32 gramas. Então, eu tenho um total de 64, certo? Fazendo essa soma, pessoal, vai me dar quanto? 120 gramas. Então, a massa molar da minha pirita é 120 gramas por mol. Vou pegar aqui de verde. Vamos fazer do ácido sulfúrico. Apesar de que a gente já sabe também, né? Então, vou pegar aqui do ácido sulfúrico só para mudar a cor. Para a gente ganhar espaço. Aqui. Hidrogênio, pessoal. Eu tenho 2 átomos, cada um pesa 1 grama. Eu tenho um total de 2 gramas. Enxofre, eu tenho um átomo, cada um pesa 32 gramas, então eu tenho um total de 32 gramas. E oxigênio, eu tenho um total, né, de 4 átomos, cada um pesa 16 gramas, eu vou ter um total de 64 gramas, tá? O igualzinho aqui não saiu. Somando tudo, pessoal, vai dar quanto? Vai me dar exatamente 98 gramas por mol. Então, descobrimos aqui a quantidade. Então, vamos lá. Eu vou ter 4 vezes 120 gramas da minha pirita, 8 vezes 98 gramas. Eu vou descobrir quanto aqui, ó. Então, ó, pegando aí 4 vezes 120, me deu 480 gramas. E 8 vezes 98 me deu 784 gramas. Então, eu sei que tendo a pirita 100% pura, eu consigo formar 784 gramas de ácido sulfúrico. E isso com a pureza da pirita 100%. Então, primeiramente, nós vamos ter que calcular o que aqui, pessoal? O rendimento como se fosse 100%. Depois a gente calcula em 80%. Quanto que ele fala aqui, ó? A pirita que foi achada foi 60 quilos. Aqui, ó. Então, eu peguei 60 quilos de pirita. Quanto que me forma de ácido sulfúrico? Então, regrinha de 3. Então, eu tenho, ó, 480x, eu vou ter 60 vezes 784. X igual a... Se eu pegar 60 vezes 784, vai me dar 47.040. Dividido por 480. Quanto que vai me dar essa encrenca aqui?
Me deu, pessoal, exatamente 98 quilos de ácido sulfúrico. Mas essa não é a minha resposta final. Isso seria se fosse 100% de rendimento, mas não é. Vamos fazer mais uma regrinha de 3 aqui. Eu sei que 98 quilos... uma coisa, equivale a 100%, tá? Só para a gente terminar de montar aqui. Por que eu não fiz a conversão para gramas aqui? Porque não tem necessidade, tá, pessoal? Então, toda vez que eu tiver, grama com grama, no cálculo estequiométrico, tá? Quilo vai me dar a resposta em quê? Em quilo também. Então, não há necessidade de fazer a conversão. Tá bom, pessoal? Então, eu posso achar tudo em quilos, a não ser que o enunciado, ou seja, o exercício peça. Então, 98 quilos equivale a 100%. Vamos colocar Y. Qual vai ser a massa se fosse 80%? Uma nova regrinha de 3. Então, eu tenho aqui, 100Y igual 98 vezes 80. Vou puxar aqui, Então, vai me dar Y é igual 98 vezes 80 me deu 7.840. O 100 está multiplicando o Y, passa para o outro lado dividindo. Cortei. Y vai ser igual a quanto? Então, a massa que eu tenho em 80% de rendimento, que é o que eu vou obter, o máximo, será 78,4 quilos de ácido sulfúrico. Então, essa é a minha resposta final, ou seja, a alternativa E. Tá legal, pessoal? Não é um exercício tão difícil, porém a gente não pode esquecer de fazer o balanceamento. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queiram que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!